Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista deste primeiro dia do mês de outubro de 2024. Estamos um bocadinho fora do nosso horário normal, é verdade, mas é sempre uma hora boa para levar até todos vocês novidades daquilo que acontece pelo nosso concelho. 22 horas e 2 minutos, apesar dos 19 graus de temperatura média na nossa região, chove lá fora, aquela chuva miudinha, chatinha, que parece que não molha, mas molha mesmo aqueles que não são o que vocês estão a pensar. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis em direto 24 sobre 24 horas, online, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também nos podem encontrar em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com live streaming, áudio e vídeo em direto. Podem deixar o vosso gosto, o vosso comentário, enfim, interagir connosco. Vamos falar de um tema que é recorrente na nossa emissão, de um evento que também é recorrente e que vai começar no próximo dia 4, terminando só e apenas a 23 de novembro. Vai trazer a Ovar muita diversidade, vai trazer palcos com gente a fazer coisas e esperemos que vá trazer também muito público e salas cheias. Falamos do 31º Festival de Teatro de Ovar, é mais conhecido como Festa Ovar, e este ano vai ter uma homenagem merecida, diga-se de passagem, ao fundador da companhia que organiza este evento há tantos anos. Falamos do saudoso Manuel Ramos Costa, ele que foi o encenador principal da Contacto e também o sócio número 0 e fundador da companhia. Como habitualmente aqui em Especial Entrevista, recebemos para falar sobre esta edição 2024 do Festa Ovar o responsável pelo evento, Fernando Rodrigues, um homem da casa, portanto é com dupla satisfação que o recebo. Fernando, boa noite. Boa noite, Jaime. Antes de mais, obrigado pelo convite e fazer só aí uma pequena correção. O Manuel era o sócio número 1. Número 1. O número 0 é porque ele já era sócio antes de ter começado. Se calhar já sonhava com isso. E foi propositado, digamos assim. Mas também para ver se tu estavas atento. Era uma didascália e eu acabei por apanhar. Exatamente. Está tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigado. Estamos na rampa de lançamento da 31ª edição do Festa Ovar, como tu disseste, e esta 31ª edição, pronto, é uma edição que de alguma forma é marcada por este acontecimento que se deu há quase um ano. Sim. Digamos que foi o falecimento do Manuel, amigo comum, amigo de muita gente, e também da rádio. Exatamente. Da rádio e de outras associações, mas também da rádio também, e que involuntariamente acabou por ditar este Festa Ovar, este tema do Festa Ovar. Era impossível e era incontornável, não poderíamos deixar passar em branco esta ocasião, para mais uma vez mostrarmos toda a nossa admiração, todo o nosso carinho e toda a importância que o Manuel teve, não só na Contacto ou no seio da Contacto, mas também, e como se as pessoas quiserem e tiverem a oportunidade de passar pela Casa da Contacto, nomeadamente já daqui a 3 dias, no dia 4, onde vamos ter uma sessão de abertura, que é uma sessão de homenagem ao mesmo tempo, que será feita ao Manuel e que será preenchida com amigos dos mais variados setores da cultura e dos mais variados locais do nosso país. Eu deixo só isto aqui, mas o resto convido as pessoas a passarem pelo auditório da Casa do Contacto. Vai ser no dia 4, sexta-feira. Às 21h45.
Muito bem. Ou seja, o lançamento deste Festovar acontece já na próxima sexta-feira, 21h45, na Casa da Contacto, um auditório já conhecido de muitos e que, onde, digamos, a Contacto desenvolve muito do seu trabalho e a maior parte, digamos, das peças acabam por ser apresentadas ali. Já vamos voltar a falar do Manuel Ramos Costa, de facto uma figura impressionante pelo legado que deixou na nossa comunidade, mas sobretudo no teatro a nível nacional. Vamos ao Festovar e vamos ao propósito principal do Festovar. 31 edições depois, presumo eu que o Festovar continua em busca daquilo para que nasceu, que é atrair público ao teatro. Sim, e felizmente que tem cumprido esse desidrato ao longo dos anos e temos conseguido conquistar e solidificar o público, porque às vezes conquistar é relativamente fácil, mantê-lo torna-se um bocado mais difícil e o segredo é muito simples, é manter um denominador comum nas propostas, qualidade, sejam elas de que género forem, mas propostas de qualidade. O público que às vezes não esgota, mas uma consciência temos nós, quando sai das portas do auditório da Casa do Contacto, o auditório Manuel Ramos Costa, o público sai satisfeito com o que viu, independentemente de poder gostar mais de comédias, ou mais de dramas, ou mais de farsas, mas aquilo que foi ver, ele não sai defraudado. Esse é o grande propósito. E, no fundo, estamos a levar a cultura, a trazer a cultura aqui ao nosso território, estamos a cumprir um dos desidratos que está plasmado nos princípios da Contacto, que é divulgar o teatro, dinamizar o teatro e proporcionar às populações a oportunidade de poder, através do teatro, também obter o seu próprio desenvolvimento cultural e social e comunitário também, porque o teatro insere-se numa das vertentes do vasto programa que é a cultura. Certo. O teatro, eu diria até que é uma arte que acaba por ter lá dentro todas as outras, porque o teatro socorre-se da literatura, da música, da dança, enfim, das artes plásticas, da iluminação, há muitos anos para cá, da projeção, portanto, também do cinema ou do audiovisual, digamos, um ponto de encontro de muitas coisas, os palcos onde acontecem o teatro. O teatro acaba por encerrar em si uma diversidade de artes. Como tu disseste, pode ser a música, pode ser a cenografia, pode ser o teatro propriamente dito, dentro do teatro os seus géneros, depois encerra mensagens, as peças podem encerrar mensagens, pode ter uma vertente ativista, de denúncia, no caso, o espetáculo que a Contacto tem em cena atualmente acaba por ser uma denúncia e depois também pode trazer uma outra vertente, que é a vertente das resenhas históricas. Nós vamos ter aqui um drama biográfico que faz uma resenha histórica de uma personalidade bastante importante no universo de Portugal, ou pode ser pura e simplesmente o aspecto lúdico, que é, no fundo, dispor bem, ou então ainda o aspecto pedagógico, como nós temos propostas para a infância, que encerram uma vertente pedagógica também, e que no fundo fazem esta diversidade e dão esta riqueza a esta manifestação cultural que se chama teatro, e que no fundo acaba por ser talvez a mais antiga manifestação cultural dos povos, porque era aquela que era mais possível e passível de ser feita. Ainda não havia tecnologias, não havia televisão, não havia cinema, e o teatro acontece em direto, e foi assim que ele nasceu na Antiga Grécia, e que vem até aos dias de hoje, mantendo acesa esta chama e esta capacidade de denunciar, de recriar, de nos alertar e até de recriar passagens da nossa história também.
Muito bem. Vamos a números. Este ano serão 11 espetáculos. O ano passado não me recordo já quantos foram. Foram mais porque no ano passado celebrávamos os 40 anos da Contacto e o festival começou 2 semanas antes daquilo que é habitual. Mas onde eu queria chegar com os números é números redondos. Quantas pessoas passaram pelo Festovar o ano passado? Pelo Festovar, no ano passado passaram um bocadinho mais porque também foram mais espetáculos. Sim, mas mais ou menos. Vamos fazer aqui a média, é relativamente simples de fazer se fossem todos os espetáculos na Casa da Contacto. Certo. A Casa da Contacto tem um auditório com 100 lugares, 95% das vezes o auditório está cheio, portanto se foram 12 espetáculos na Casa da Contacto e um espetáculo no Centro de Artes, que não encheu o Centro de Arte, mas partindo deste pressuposto, 1200 mais ou menos 150 a 200 pessoas no Centro de Artes, 1400 pessoas que passaram pelo... Bem bom. Sim, bem bom, tendo em atenção que, como todos nós sabemos, o teatro, apesar disto tudo que eu acabei de dizer, é o parente pobre da cultura. Sim, ok, depende da perspectiva. Se formos pela perspectiva do número de público, talvez tenhas razão. Sim, talvez tenhas razão. É um bocado por aí. Se é que essa é uma medida importante, ao fim e ao cabo, não é? Eu sou adepto disto, o teatro deve-se fazer para o público, claro. Embora haja várias vertentes e várias versões de quem faz teatro, há quem entenda que fazer teatro pode ser apenas um exercício de autolibertação e que não tem que ter preocupação nenhuma com o público. Ou puramente experimentalista. Ou puramente experimentalista também, mas nós na Contacto, e talvez por influência do Manuel, sempre nos preocupamos também em que o público não se sentisse integrado, se sentisse parte também e tivesse vontade de ir ver o espetáculo porque iria descobrir ali qualquer coisa que lhe podia agradar. Muito bem. Então, o Festovar 24, 31ª edição, arranca na sexta-feira com a inauguração da exposição que homenageia o Manuel Ramos Costa. Terá essa sessão formal, digamos, que reunirá um conjunto de personalidades e de amigos que seguramente irão dizer muito sobre aquilo que foi o homem e também o profissional, mas depois, logo no dia seguinte, no sábado, o Festovar salta para o Centro de Arte de Ovar com a peça O Meu Amigo H, que já faz parte do Festovar. Que já faz parte do Festovar. Isto também é graças ao apoio da Câmara Municipal de Ovar, porque a companhia que nos traz O Meu Amigo H é a Companhia de Teatro Nacional 21, são profissionais. Obviamente que sem o apoio da Câmara Municipal não teríamos essa possibilidade de poder contar com uma companhia profissional para integrar o programa do Festovar. E obviamente que também em termos de condições logísticas precisariam de um espaço como o Centro de Arte. Certo. E, sim senhora, começamos muito bem o Festovar com O Meu Amigo H, a partir da obra de Yuki Mishima e com a encenação do Albano Jerónimo e da Cláudia Lucas Schell, é a Companhia de Teatro Nacional 21 que vai cá estar e vai apresentar este excelente espetáculo. Muito bem. Depois, o Festovar vai por aí fora até 23 de novembro. Sem estarmos aqui a olhar para os espetáculos um a um, o que é que o público poderá ter a possibilidade de assistir? Que géneros de teatro, que tipo de peças e de onde é que nos chegam as companhias? Começando por de onde nos chegam-nos de lugares tão distantes como, por exemplo, Mondinho de Basto, Lisboa, Santo Tirso, Faf, Figueira da Foz, Barcelos e Guimarães. E depois a companhia residente, portanto, a Contacto, os anfitriões vão fazer um encerramento, vão encerrar o seu trabalho que foi estreado no Festovar 2023, no ano passado. O Inspetor-Geral vai ter a sua última apresentação no dia 12 e vai fazer o seu encerramento, ou seja, é um ano de itinerância, que é normalmente aquilo que as peças na Contacto têm. Depois vamos ter também uma proposta para a infância que foi apresentada em termos do Festival de Teatro para a Infância, a Festa Infância, em maio passado, mas que só foi apresentada às escolas, ou seja, só foi apresentada para um público restrito, mas agora sobe a palco para o público em geral, que será As Histórias do Velho Baú, um original da Teresa Leite, que é um dos nossos elementos,
encenado pela Daniela Fula, que é dirigido às crianças a partir dos 4 anos até aos seus 10 anos. E no dia 23, o dia do encerramento, como de habitual... Mais uma estreia. Uma estreia. Será a 82ª produção que a Contacto vai estrear e será uma estreia que já não será liderada e encenada por Manuel Ramos Costa. Muito bem. Isso leva-me a uma pergunta que acredito que paire à volta da curiosidade de muitas pessoas. Sim. A primeira pergunta, aliás, leva-me a duas. A primeira é se foi fácil ou difícil. Eu vou colocar entre aspas a palavra substituir Manuel Ramos Costa, porque eu acho que uma pessoa com o carisma do Manuel Ramos Costa não é possível substituir ou ser substituída. É possível colocar outra pessoa a fazer a mesma coisa e não estamos aqui a discutir se bem, se melhor, se pior, embora, quer queiramos, quer não, o público vai sempre querer comparar. Inevitável. Até os atores. Inevitável. Até os Exatamente. E até se calhar de forma legítima. Mas a questão é se foi fácil ou difícil e quem é, digamos, a nova figura que vai liderar a estreia desta Casa de Bonecas. Fácil não foi. Fácil não foi. Podemos só pensar neste facto. Falecimento do Manuel. Logo isso deixou-nos um sentimento, à direção e ao grupo todo, deixou um sentimento de orfandade. Sim. Ou seja, numa primeira fase, algum desânimo, algum desalento. Braços abaixo. Exatamente. Cabeças baixas, braços abaixo. Será que vale a pena continuar? Depois, lentamente, conseguimos converter isto em alguma reação. Desculpa interromper-te, Paulo. Paulo, Fernando, nós temos sempre este problema porque o Fernando é Fernando no teatro e Paulo na rádio, e daí esta troca de nome que não é troca nenhuma, porque tu és Fernando Paulo. Tal e qual. Eu diria que muito provavelmente os elementos da Contacto encontraram força no momento em que perceberam que o Manuel Ramos Costa quereria a todo custo que a companhia continuasse em frente. Era aí mesmo que eu ia chegar. Ou Ok. seja, após esse pequeno e breve instante de braços em baixo e de cabeças em baixo, acho que todos, ou pelo menos os mais velhos, para não dizer todos, começámos a pensar exatamente nisso. Mas o que é que o Manuel quereria? Será que ele quereria isto? Será que ele ficaria contente com isto? Ele que sempre lutou, ele que tudo fez para que a companhia alcançasse o prestígio que alcançou, alcançasse as premiações que alcançou, alcançasse o nome que a nível de teatro de amadores nós temos. Sim. Será que era isto que ele quereria? Que agora isto ficasse por aqui? E rapidamente chegámos à conclusão que não. E então, isto é uma tarefa que cabe mais a qualquer direção, a qualquer elenco diretivo, porque os elencos diretivos existem para isto mesmo, Sim. para os bons momentos, mas também para resolver os problemas. Para atuar com sangue frio. Atuar com sangue frio. E a direção, rapidamente, quando tomou consciência disto, rapidamente se sentou, rapidamente se falou e rapidamente se conseguiu chegar a um nome que foi absolutamente consensual. Ok. Absolutamente consensual. Ou seja, posso dizê-lo com toda a propriedade que não houve aqui plano B nem plano C. Nem hesitações. Nem hesitações. Porquê? Porque toda a gente, quando o nome da pessoa foi levantada, toda a gente de imediato disse: é isso mesmo. É esta pessoa. Será a pessoa certa para nos conduzir agora, neste momento, será a pessoa certa para nos conduzir. E nessa altura, chegamos então à conclusão do nome da pessoa. E o que é que faltava? Faltava falar com a pessoa. O convite. Obviamente, uma coisa é haver uma unanimidade na ideia, outra coisa é haver também a concordância da pessoa. Pronto, e a direção, na altura, encarregou-me a mim de fazer esse contacto. Eu fiz, e o primeiro contacto que fiz com a pessoa sentiu-se um pouco intimidada. E perguntou: mas, Fernando, tens consciência daquilo que me estás a propor?
Vocês sabem quem é o Manuel para vocês é uma pessoa de uma extrema importância e eu que o conheço um pouco, também sei o valor que ele tinha e vocês têm a certeza disto? E eu disse-lhe, sim, temos, senão não estava aqui a transmitir-te isto e mais. E uma coisa te posso dizer, o teu nome quando veio para a mesa foi imediatamente aceito por toda a gente. Imediatamente aceito por toda a gente. É que às vezes até podia dar-se o caso, não, mas eu tenho esta ideia desta pessoa e eu tenho aquela ideia daquela pessoa, então teríamos que entrar ali num acordo. Não. O nome da pessoa em causa foi aceito. Então ele pediu um pouco de tempo para pensar, uma semana, e ao fim de uma semana voltámos a falar e aceitou. Aceitou e disse-nos, mas vocês têm a mesma certeza, eu não vou ser igual ao Manuel? E nós dissemos, obviamente ninguém é igual ao Manuel, nem nós quereríamos também aqui uma cópia do Manuel. Claro. Não há cópias, por muito que se queira, pode haver gente que possa ser parecida. Não. E quando ele aceitou o desafio, então procedemos à apresentação ao grupo, as boas-vindas, a sessão de boas-vindas, porque no fundo o grupo também o grupo também sentiu que havia uma necessidade de continuar, e então, mas quem é que irá liderar artisticamente, porque liderar administrativamente, em termos de produção, em termos de agenciamento, continua a direção a fazer tudo isto. Mas o projeto artístico, que é uma componente importantíssima numa companhia de teatro como a Contacto, é uma coisa que não pode ser deixada ao Deus dará, nem pode ser deixada nas mãos de qualquer um. Claro. E daí que, após ter havido a concordância da pessoa em causa, foi apresentado ao grupo e começou-se a escolher o trabalho e a pessoa foi apresentada aos atores também para poder ter algum conhecimento, se é que ele já tinha algum, porque ele já tinha visto alguns espetáculos. Estás a fazer um bom exercício de teatro, que é uma peça de suspense, porque o nome ainda não saiu. Ok, mas era para sair. A pessoa aceitou, reuniu, mas o nome... pronto. E os nossos ouvintes estão já Sim, com o nervoso miudinho à espera de saber. Eu creio que eles já leram algures em algum sítio. A pessoa em causa é de Ovar, é um vareiro também. Não é que se fosse de fora tivesse aqui algum problema. Claro. Em relação a isso nós não temos problema. Mas podendo ser de Ovar, eu acho que junta-se o útil ao agradável e acho que de alguma forma mantém aquela identidade de território que o Manuel também dava, que o Manuel também gostava muito. O Manuel também gostava muito de dizer que somos de Ovar, somos uma companhia de teatro de Ovar. E então o Pedro Damião, que é a pessoa que aceitou o convite, e começámos a trabalhar no texto. Ele começou a trabalhar no texto e primeiro na escolha dos atores para o texto, e já estamos em ensaios. Neste momento já estamos em ensaios, obviamente que já teríamos que estar em ensaios nesta altura, apesar da estreia só ser daqui a 2 meses. Nós conseguimos fazer a entrega dos papéis durante o mês de agosto, que é para as pessoas levarem para as suas casas, e também os atores neste caso, e poderem começar a fazer uma primeira leitura do seu papel. Entretanto, como qualquer encenador, obviamente que ele vai fazendo adaptações, há coisas que são modificadas, pronto, é o trabalho de um encenador, é um processo normal. E o Pedro, neste momento, já está, digamos, em velocidade de cruzeiro no processo dos ensaios, ainda numa fase, ainda não estamos a fazer muitos ensaios por semana. Obviamente com o aproximar da data isso voltará a acontecer, mas digamos que o processo está a ser muito idêntico ao processo anterior. E ele está a dar conta do recado, e o elenco também se está a fazer um esforço para se adaptar. E obviamente que o esforço é de ambas as partes. O Pedro também não os conhecia, é mais fácil quando a gente conhece o elenco que tem e sabe as valias de cada um. E são seguramente estilos diferentes, formas diferentes. Obviamente que são. O Pedro tem o seu estilo próprio, assim como o Manuel tinha o seu estilo próprio. E o Pedro é uma pessoa que no mundo das artes também, no teatro, ele exerce uma profissão como professor de teatro, e também é ator de cinema e ator de teatro. Portanto, ele também tem uma grande experiência a este nível, tanto de condução de pessoas como até de interpretação, e isso dá-nos a nós uma garantia e dá-nos a nós uma paz
de forma a que nós nos sintamos com ânimo e com extrema confiança que vamos ter aqui um trabalho diferente, é certo, Sim. mas é um trabalho de fogo também. Desta vez escolhemos um trabalho que é um clássico. De certa forma, permite que vocês se continuem a sentir em casa. Tal e qual. Eu compreendo isso. Vai daqui um abraço grande para o Pedro Damião, desejo-lhe os maiores sucessos na Contacto, e não só, obviamente, mas estamos a falar da Contacto, é esse o tema principal desta conversa. E fico curioso para dia 23, se me arranjarem lá um cantinho onde eu possa estar, que eu ainda ocupo um bocadinho de espaço, para assistir então a essa estreia, com a memória de que a vida às vezes tem coisas curiosas, e com esta memória vamos regressar ao Manuel Ramos Costa. Ou seja, há pouco menos de um ano atrás, ou há cerca de um ano atrás, eu recordo-me que o Manuel Ramos Costa ainda teve tempo da última estreia, de terminar o Festovar, ainda me recordo de o ter entrevistado nesse dia, para depois nos deixar de um momento para o outro. A vida tem destas curiosidades, esta é uma curiosidade que não é alegre, mas que teve que ser encarada por todos, e o Manuel Ramos Costa, entretanto, foi homenageado pela Câmara Municipal, teve um pouco por todo o país, por todos os sítios por onde passou, gestos bonitos de pessoas que mostraram o quanto gostavam dele, e isso é algo que ficará, digamos, para a posteridade. Ou seja, o Manuel é daquelas pessoas que parte, mas deixa ficar a sua obra e deixa ficar uma marca em todos nós. Deixa e até, ainda acrescentando aquilo que tu estás a dizer, já tivemos vários sítios onde houve exposições sobre o Manuel, nomeadamente o Museu de Ovar, quando a homenagem que a Câmara Municipal lhe fez com a atribuição da medalha de ouro, a título póstumo. O Manuel esteve em fevereiro uma exposição sobre a sua vida e obra organizada pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, no âmbito do Concurso Nacional de Teatro, do qual o Manuel é, até aos dias de hoje, o encenador mais premiado. Onde foi ovacionado de pé por gente de todo o país. Ovacionado de pé por gente de todo o país. Teve também uma exposição no Museu de Ovar, conforme disse. Está neste momento numa exposição em Gaia, na Tuna de Santa Marinha, no âmbito da realização do 6º Festival de Teatro José de Guimarães, que todos os anos decidem homenagear uma personalidade ligada ao teatro, e este ano, sabendo do que tinha acontecido, ligaram-nos e perguntaram-nos se nós poderíamos ceder espólio para eles fazerem uma exposição durante o curso do festival, que o festival começou agora no passado dia 7, exatamente, passado dia 7 de setembro, e vai até 7 de dezembro, e nós cedemos parte do espólio que estava no museu, foi transferido para lá, outra parte está na Casa da Contacto também, para que as pessoas agora possam apreciar também durante o Festovar, e inclusivamente temos já contactos no sentido de o Manuel poder já, em princípio, em abril do ano que vem, voltar a um dos sítios onde ele encenou, para também uma exposição alusiva à sua vida e obra também, embora isto ainda esteja numa fase embrionária, mas ainda não estão fechadas as datas, mas já foi manifestado o interesse, já foi manifestada a concordância pela nossa parte. Ou seja, em relação ao Manuel, o Manuel, tivemos, digamos, a sorte de que ele fosse partilhado por muitos grupos, e digamos que o seu legado foge das nossas mãos, como é compreensível. Ele ultrapassa a sua própria dimensão territorial, a sua própria dimensão local, mas também ultrapassa também, não só pelo seu talento e pela sua capacidade que tinha de pôr grandes obras em cena, mas eu penso que, sobretudo, pela sua capacidade de relacionamento humano que ele mantinha com as pessoas. Quem o conheceu de perto, e mesmo quem o conheceu não tão profundamente, ficava impressionado com a forma humana como se conseguia relacionar com ele, e ao fim de pouco tempo quase que se sentia uma pessoa da casa. E o Manuel era-nos familiar. E quando eu digo era-nos familiar, não era só às pessoas de Contacto.
Se, por exemplo, tomarmos o exemplo da viagem medieval e de todos os grupos que trabalhavam na viagem medieval e até dos próprios dirigentes da viagem medieval, nós absorvemos uma outra dimensão daquilo que foi o Manuel e que às vezes não era tão conhecida para nós, ou era mais conhecida, consubstanciada nos respectivos espetáculos que ele encenava no grande formato da viagem medieval no terreno das Guimbras, mas ele foi muito para além disso e motivou muitos grupos em Santa Maria da Feira e os responsáveis da viagem medieval em Terras de Santa Maria, que é um evento que é escusado de falar sobre a sua importância, ainda hoje o consideram o encenador, não o consideram, é o encenador que mais trabalhos fez consecutivamente na viagem medieval. E que sucessivamente excedeu as expectativas. Exatamente. Eu ouvi as palavras do responsável do Feira Viva na inauguração da exposição. O Paulo Paes. Deixa-me só fazer aqui uma inconfidência. Porque quando o Manuel partiu, e nós éramos amigos e colegas aqui dos órgãos sociais da rádio, e o Manuel era uma pessoa que, mesmo ausente fisicamente, estava presente porque nunca deixava as pontas muito soltas. O novelo, digamos, do seu ciclo de amigos... Ia mantendo perto. Exatamente, estava sempre a puxá-lo. E eu relembro as últimas palavras que ele me escreveu, não as que disse, mas as que me escreveu, em que me disse: obrigado, Jaime, admiro e estimo-te muito, abraço. E o Manel era isto, dar. Ele dava-se às pessoas a toda a hora, a todo o instante, e portanto todas estas homenagens, todas estas manifestações de carinho são perfeitamente naturais. Sim. E para alguns poderão parecer exageradas. Eu confesso que às vezes consigo me distanciar um pouco e dizer, bom, quem não valorizar assim tanto o trabalho dele ou não o tenha conhecido de perto, pode achar que isto já é chover no molhado. Mas não é. Não é. E tomáramos nós ter a nossa comunidade em muitas áreas, ou no mundo, em muitas áreas, pessoas tão boas como o Manuel. E a esse propósito, vou-te dizer aquilo que no sábado passado nós estivemos a atuar no Festival de Santa Marinha, onde tem a exposição dele, e no final o presidente da associação, da Tuna de Santa Marinha, no final do espetáculo, deu-nos os parabéns perante o público que estava, mas além dos parabéns, ele começou a falar sobre o Manuel. E uma coisa aqui as pessoas precisam já de saber, uma declaração de intenções. O Manuel nunca fez nenhum trabalho na Tuna de Santa Marinha. Certo. Nem nunca ensinou nenhuma peça na Tuna de Santa Marinha, que é já para ficar aqui as coisas esclarecidas. Certo. Às vezes poderia ser mais fácil se ele lá tivesse. Sim. Mas o Manuel, ele falou de uma tal forma do Manuel que nós até ficámos admirados, as pessoas da Contacto, porque com tão pouco relacionamento, como é que é possível ganhar uma tanta admiração? Alguma coisa aqui está para além da valia técnica ou da valia artística do Manuel, que excede isso tudo. É por isso é que eu digo que o Manuel excede a sua valia técnica, a sua valia artística. Era esta capacidade de manter as pontas todas, não deixá-las soltas durante muito tempo. Talvez tenha sido isso que leva a que grupos onde ele nunca sequer fez um trabalho, onde ele apenas, a Contacto passou por lá, neste caso na Tuna de Santa Marinha, com um trabalho. Em 2018 nós estivemos a rever quando é que tínhamos estado lá a última vez. Nós estivemos em 2018 na Tuna de Santa Marinha com a peça O Meu Caso, de José Régio, a encenação do Manuel. E já na altura eles recordaram-nos que aquilo ficou de tal forma marcado que quando souberam disto eles não conseguiam deixar de esquecer e pelos vistos a direção lá decidiu, não, temos que homenagear o Manuel no nosso festival, vamos ter que homenagear o Manuel. Como é que isto se explica? O Manuel não ensinou lá trabalho nenhum. Depois acho que há aqui uma coisa que também tem que ser dita, para depois fugirmos novamente para outros assuntos. Para o Festovar. E obviamente, não, o Manel é Festovar, porque este ano o Festovar é Manel, digamos assim. Mas é preciso contextualizar o Manuel. O Manuel era uma pessoa, entre aspas, perfeitamente normal, com o seu trabalho das 9 às 5,
com uma família, Até que numa altura, mesmo hoje, às vezes ser artista é um bocadinho fora da caixa. Na altura em que o Manel decidiu abraçar o teatro, era completamente fora da caixa. Os artistas eram olhados de lado, como pessoas estranhas, como pessoas com hábitos de vida que não eram muito normais, e o Manel deixou essa vida tranquila que tinha, que pelos vistos não era assim tão tranquila para ele, porque ele estava inquieto e ele queria era criar e deitar cá para fora aquilo que já lhe ia na cabeça há muito tempo, e abraçou o teatro. Arriscou, mas abraçou e arriscou numa altura em que tinha tudo para correr mal. Sim. Digamos. Sim, tal e qual. E o Manuel, eu diria que Ovar deverá, em muitas áreas, muitas coisas a muitas pessoas, não tenho a menor dúvida disso. Isso. Mas se calhar Sem no dúvida. teatro não haverá ninguém que tenha contribuído tanto para que o teatro hoje tenha a expressão que tem em Ovar, para que seja aceite da forma que é, para que haja tantas companhias, porque na verdade há bastantes companhias de teatro no nosso concelho. E há bastantes eventos. Eventos. Parecidos com os que a Contacto Certo, começou a organizar. certo. Para nós é um motivo de alegria. E atenção. isto é extraordinário, porque mostra não só um homem criativo, de bom trato, mas resiliente. E inspirador. E inspirador. Talvez um homem que, de tão absorto no meio de tudo isto e de todas estas coisas, tenha olhado pouco para o seu corpo e a partida dele tenha acontecido, se calhar, mais cedo do que devia, por causa disso. Mas quem vai saber? E há tantas pessoas, digamos, que desaparecem sem motivo aparente e, portanto, não estamos aqui para discutir isso, nem somos médicos, nem coisa que o valha. Mas isto tinha que ser dito. O Manuel foi um visionário. Na frente. Foi Muito uma à pessoa frente. fora do seu tempo e que merecia, se calhar agora, poder usufruir mais alguns anos daquilo que foi construindo. Exatamente. Dos louros do seu trabalho. Verdade, Dos louros do seu verdade, trabalho. verdade. Ele estava tão envolvido, portanto, para quem não sabe, eu acho que todas as pessoas sabem, ele faleceu no dia de estreia de do seu trabalho, da última encenação que ele Certo. fez no Grupo de Teatro Experimental do Orfeão da Feira. Da feira. No sábado, dia 9. No sábado, dia 9, foi quando ele realmente faleceu. E mesmo nesse sábado, ele ainda se quis propor a ir fazer o ensaio da parte da tarde. Certo. Ainda se quis propor, praticamente já não se aguentava de pé e quis ainda fazer isso. Certo. Ou seja, ele morreu, eu quase que posso garantir que ele morreu feliz porque morreu a fazer aquilo que ele gostava, Sim. que ele amava. Sim. E sobretudo há uma coisa aqui que também nos dá bem a noção do homem. Era um homem de compromisso. Certo. Ele, quando assumiu o compromisso, ele levava-o até ao fim. Custasse o que custasse. Custasse o que custasse. Sim, é verdade. E podia-lhe custar até o seu próprio descanso, podia-lhe custar até a sua própria sanidade mental, podia-lhe custar até o seu próprio corpo, mas ele levava É aquilo verdade. até ao fim. É verdade. Porque ele amava cada uma das pessoas onde estava envolvido. Ele tratava-os como se fossem pessoas da sua família. Sim, sim. E via nos grupos não uma clássica entidade patronal, mas sim um amigo. Ele estava com os atores, ele confortava os atores, ele estava nos bastidores com os atores, ele ouvia os atores quando era preciso, fora do âmbito do teatro. Sim. Ele fez de psicólogo várias vezes, Estou à vontade para dizer isto porque eu muitas vezes fiz assistência de encenação ao Manuel e sei perfeitamente o que ele fez. Há pessoas de mais variados grupos, jovens, começaram jovens com ele e hoje são pessoas muito bem resolvidas e são pessoas muito equilibradas e pessoas com a cabeça e com as ideias no sítio e devem-no a elas mesmo, mas também Claro, devem, se calhar, a ter passado na sua vida alguém que na altura certa lhes Sim. disse a palavra certa. A refletir naquilo que o Manuel lhes disse. Lhes disse. Muito bem. Vamos avançar novamente para o Festovar, dizendo lá para casa como é que as pessoas podem e devem reservar bilhetes, porque convém reservar. Convém, porque a Casa da Contacto
como a maior parte das pessoas sabe, não O é espetáculo do muito grande. Centro de Arte é a bilheteira do Centro de Arte. É a bilheteira do Centro de Arte. E vai haver 2 espetáculos no Centro de Arte. O do dia 5, portanto, aquele que falámos agora no próximo Certo. sábado, o meu amigo H, e vai haver um espetáculo a uma quinta-feira, véspera de feriado, dia 31 de 31 de outubro, véspera de feriado, que é a Companhia Razões Pessoais, também de Lisboa, a Associação Cultural Razões Pessoais, que nos traz uma adaptação do Frei Luís de Sousa. O Frei Luís de Sousa é uma peça seminal do teatro clássico português, de Almeida Garrett. Então a Associação Razões Pessoais pegou naquilo e fez uma adaptação e desconstruiu aquilo e traz-nos um trabalho muito interessante que eu recomendo às pessoas que puderem. É uma quinta-feira à noite, eu sei, mas é véspera de feriado, portanto, o outro dia, em princípio, não será dia de trabalho, ou será o dia em que podem acordar um bocadinho mais tarde. Portanto, no dia 31 de outubro, no Centro de Arte. São esses os 2 espetáculos, dia 5 de outubro e 31 de outubro, uma quinta-feira à noite. Depois, voltamos, todos os 9 espetáculos serão na Casa da Contacto. E na Casa da Contacto, no Centro de Arte, as pessoas podem ligar para o Centro de Arte ou podem reservar em cau-ovar cau-ovar.bol.pt, salvo erro. exatamente. Ou então ligar para o Centro de Arte Sim. mesmo. Ou então até dirigirem-se lá ao Centro de Arte porque está aberto. E não só no basicamente. Centro de Arte, que é uma coisa que é muito interessante dizer às pessoas, é que podem comprar bilhetes em qualquer equipamento cultural da Câmara Municipal de Ovar no município. Olha, isso para Ou mim é seja, novidade. no Júlio Diniz, no Museu Júlio Diniz, podem comprar no Museu Escolar Oliveira Lopes, em todos os equipamentos culturais, pela a informação. bilheteira está A disponível. bilheteira está disponível? É. Ótimo. E isso ótimo, é muito interessante ótimo. para quem não quer comprar online. Sim, ou até para quem não tem hipótese de, se calhar, ir ao Centro de Arte, Sim, mas poderá passar em Valga, se for Sim, de Valga, realmente exatamente. vai Exatamente. ao Museu Escolar Oliveira Lopes Aham. e adquirir lá o seu bilhete. Aham. Pronto, nesses dois dias é Centro de Arte. Depois, na Casa da Contacto, o que nós sugerimos é o contacto habitual da Casa da Contacto, os telemóveis, há 2 telemóveis, 917 458 619, 917, vamos dizer mais devagar. 917 458 619 ou 911 não, 918 193 desculpem que eu agora também 91891-1593, assim é que é 91891-1593, são os 2 contactos telefónicos para fazer reserva Ok. via telefone, mas o ideal é mesmo usarem o nosso e-mail, contacto.corrente@gmail.com. Ok. Esse é mais garantido. E em caso de dúvida ou de quererem saber mais, podem ir ao site da Rádio AVFM, também podem ir ao site da Contacto, Ao Facebook da Contacto, contactovar.com, contactovar.com, ou nas redes sociais Instagram e Facebook da Contacto. da Contacto. Portanto, não faltará, digamos, informação, para além Temos de que uma- presumo que vão ter os habituais tripés pelas Sim, ruas. Sim, e temos uma novidade. O cartaz hoje, desta edição, é a primeira vez que o tem um QR Code e as pessoas que tiverem a respectiva aplicação podem Certo. fazer a descarga do QR Code e ficam com o programa no seu telemóvel Logo. e escolhem conforme quiserem Logo ver direto. o espetáculo. E a partir daí também podem depois aceder ao e-mail e fazer a sua reserva. Muito bem. Eu, por uma questão de princípio, não costumo, nas conversas que temos aqui, falar dos preços dos bilhetes, mas vou abrir uma exceção porque eu sei que os preços dos espetáculos na Contacto e nomeadamente no Festovar são meramente simbólicos, São, ou seja, são. toda a gente pode ir ao teatro. Não é por aí que deixam de ir. No entanto, já não são também os valores que eram há 5 anos atrás. Sim. Nós... Nem o pão tem o mesmo preço. Exatamente. Nós durante 10 anos mantivemos sempre o mesmo valor, mas cada vez verificamos mais que esse valor é um valor que às vezes não dá nem para pagar a luz. Então, isto porquê? Porque também a lotação da sala, apesar de não ser grande, ainda também acontece que os associados da Contacto também não pagam. Portanto, às vezes a sala está cheia, mas isso não é Certo. traduzido Em receita. em receita. Ou seja, os associados da Contacto e eventuais convites não pagam. Portanto, às vezes a sala tem 100 lugares,
mas se calhar 25 Sim. não pagam. Se Sim. calhar 25 não pagam, ou seja, um quarto, basicamente, não paga. Isto quando a sala tem 100 lugares. Portanto, os preços, desde há 2 anos a esta parte, estão nos 5 euros. Ok. Portanto, quem pretender é por aí. São 5 euros. E os espetáculos para a infância são 3. Ok. Ou seja, os espetáculos para a infância, para que os pais se sintam motivados também a levar as crianças, sendo que as crianças de colo não pagam, obviamente quem senta vai pagar, mas os espetáculos para a infância, porque consideramos que é na infância que se começa Sim. a conquista de público, ainda fizemos este esforço e mantivemos o preço que estava desde há vários anos atrás. Aí não mexemos. Muito bem. Expectativas, Paulo? Qual é a expectativa para este festival? Pelo programa, e nós este ano trazemos 3 companhias novas. Todos os anos, aliás, e quando eu venho aqui por via disto, eu sempre te digo, este ano temos 2, este ano temos 3, temos sempre novidades. E este ano temos 3 companhias que é a primeira vez que vêm cá. 3 não, 4 neste caso. Sem contar com as do Centro de Arte. Centro de Arte, que essas do Centro de Arte são convênio com a Câmara Municipal, obviamente são companhias novas, também nunca vieram, entre aspas, ao Festovar, mas nós este ano temos, então, 3 companhias que vêm cá pela primeira vez, uma companhia que já não vinha cá há uns anos valentes, e este espetáculo eu quero falar dele porque este espetáculo é muito importante até para a nossa história, a história de Portugal, que se chama O Cônsul Português, que é o Teatro Vitrine de Faf, que não vem cá há muitos anos, e o Cônsul Português é a história de Aristides de Sousa Mendes, contada em pouco mais de 1 hora, 1h10 minutos, ou seja, retrata o percurso que Aristides de Sousa Mendes fez quando passou mais de 30 mil vistos aos refugiados judeus da Segunda Guerra Mundial, Sim. quando a França foi invadida pela Alemanha, e o nosso cônsul, contrariando as ordens do então Presidente do Conselho, Foi sempre a despachar. E eles, numa hora e pouco, conseguiram recriar esta personalidade que é realmente uma personalidade com um conteúdo moral e uma estaleca, Uma dimensão humana. Uma dimensão humana que está para além, e eles conseguiram recriar isto em 1 hora e pouco. É uma adaptação da Rafa Leite e Andreia Fernandes, são um duo de jovens muito dinâmicos e muito bons, que fizeram aqui uma adaptação em que conseguem misturar uma carga simbólica com uma carga realista na peça. É delicioso. Este espetáculo, como outros, mas este espetáculo eu convido pelo seu caráter biográfico e pela sua correspondência à realidade, não é? Porque aqui estamos a falar de uma história real. Às vezes o teatro retrata Sim. histórias inventadas, mas neste caso é uma história real. Esta personagem existiu em carne e osso, salvou aquelas vidas, conviveu com as pessoas que por aqui passam, e podemos, em 1 hora e pouco, conhecer esta dimensão, a dimensão desta personalidade. As 3 estreias que aqui temos é uma companhia de Mondino de Basto, o Teatro Amador Mondinense, que vem pela primeira vez. Eu já andava a namorá-los há 1 ano, já eram para vir cá em 2023, mas uma coincidência de datas não permitiu que tal acontecesse, e então conseguimos em 2024 trazê-los cá. Eles trazem uma peça baseada num dos livros do Woody Allen, portanto, escuso-me de dizer mais coisas. Sim. O livro chama-se Infidelidades e a peça chama-se O Divã. É uma comédia, mas é uma comédia agridoce, Sim. que dá vontade de rir, e às vezes também ficamos ali com um sorriso amarelo. Depois temos uma peça fortíssima, é uma tragicomédia a partir de um texto de Fernando Arrabal, que se chama Piquenique, e a tragicomédia chama-se Teatro de Guerra, e é uma companhia estreante também aqui no Festovar. É uma companhia que também trabalha muito bem o drama. Este é uma tragicomédia, não é bem um drama, mas é uma tragicomédia, que se chama Teatro de Guerra, que é o Pátio das Galinhas, Teatro de Bico, da Figueira da Foz. Convido as pessoas que gostarem de drama, podem vir à confiança, porque vão gostar muito deste trabalho. Este trabalho teve prémios no Concurso Nacional de Teatro, não foi o melhor espetáculo, mas ganhou prémios de interpretação. Mas não é só por causa dos prémios.
E outro grupo estreante que vem cá é o Teatro da Coelima, de Guimarães, que é uma companhia de teatro subejamente conhecida, mas que ultimamente o Teatro da Coelima se dedica mais a uma vertente profissional de aluguer de equipamentos e não tanto de produção de espetáculos. Eles produzem pouco e o pouco que produzem é bem produzido e tem bastantes recursos técnicos, mas devido à sua profissionalização eles passam mais tempo a prestar serviço do que a trazer o seu trabalho. Eles este fim de semana vão estar em Paris, numa comuna de Paris, a atuar com este trabalho, Maior Só que Três. É uma comédia muito divertida também, é só para dispor bem mesmo, é uma comédia muito divertida, que anda à volta, que parte da pandemia, ou seja, parte da pandemia e do facto das pessoas serem forçadas a viver juntas durante bastante tempo, e eles a partir daí criaram uma série de situações hilariantes. E o espetáculo que eu também recomendo, que esse sim venceu o Concurso Nacional de Teatro em 2020 e entretanto não pôde vir cá em 2021, nem em 2022, nem em 2023, mas eu andei sempre atrás deles. Desculpa a expressão. Sim. E consegui finalmente que em 2024 eles venham encerrar o trabalho aqui. Este trabalho já está em cena desde 2020, chama-se Pão Nosso. É do Teatro de Balugas, que é uma companhia sebejamente conhecida pelos seus trabalhos na área do ativismo, e eles preservam muito as tradições e as raízes locais. Baluguens é uma aldeia do concelho de Barcelos, uma aldeia muito pequenina, e eles preservam muito bem as tradições do local, e o Pão Nosso retrata exatamente uma dessas tradições, mas retrata de uma maneira cuja cenografia e o trabalho de ator está extraordinário. E talvez seja por isso que também ganhou o prémio do Concurso Nacional de Teatro em 2020 e finalmente em 2024 chega cá e vai fechar o seu ciclo em 2024. Muito bem. Há pouco voltei-te a chamar Paulo, até me deu vontade de dizer Paulo não, Fernando não é Paulo. Temos 5 minutos, o tempo aqui voa. Eu tinha dito no início da conversa, ainda em off, na brincadeira, que era coisa para 10 minutos e já estamos quase a 1 hora à conversa. É sinónimo que ela está boa e recomenda-se. Temos aqui ainda um bocadinho de espaço para falar das dificuldades. Ou seja, 11 peças de teatro, isto custa dinheiro, quer queiramos, quer não. Custa. Produzir para estrear uma peça de teatro também custa dinheiro. Manter umas instalações custa dinheiro. Ter um auditório, tudo isto custa dinheiro. Como é que vocês fazem? Curiosamente, o que tem custado mais dinheiro neste momento é a manutenção da estrutura. Uhum. A manutenção da estrutura, os custos com as obras de manutenção na sede, as obras de manutenção nas viaturas, se tem-nos consumido, nomeadamente agora com... Para além do dinheiro, a alma. Sim. Não, eu acho... claro que o dinheiro, no fundo, é aquilo que nos consome, porque se o tivéssemos, com certeza... Mas como é que vocês fazem para ter dinheiro? Como fazemos? Primeiro, uma gestão muito cuidada. Depois, tentamos fazer as candidaturas para os apoios, sejam eles da Câmara Municipal, sejam eles da União de Freguesias, sejam eles da Fundação Enatel, sejam eles da Direção Regional de Cultura do Centro. Tentamos fazer as candidaturas, instruir as candidaturas de forma correta, no sentido de ser possível angariar apoios. Depois, uma política de gestão muito criteriosa, onde se pudermos gastar 5, não vamos gastar 6. Certo. Tudo isso nos tem ajudado ao longo dos anos. O apoio da Câmara Municipal é fundamental, é o grande apoio que a gente tem, está indexado ao plano de atividades, certo. Como é correto. Sim. E como é normal, como é para todos. Nós, felizmente, como o plano de atividades é extenso e é cumprido, acabamos também por ter um apoio de acordo com a extensão e com a taxa de cumprimento do plano. Ou seja, a palavra principal na tua resposta eu já encontrei: trabalho. Não podia deixar de ser. O ano em que nós tivemos um grande prejuízo, qual foi? Foi 2020. Pois. Foi o ano que fomos quase impedidos de trabalhar. Pois. E 2021 também ainda funcionámos. Exatamente. 2001 também funcionámos, digamos, não na sua plenitude. Ou seja, os 2 piores anos em termos de resultado que a Companhia de Teatro Água Corrente do Alvar teve foi 2020 e 2021.
Muito bem. Agora, isto tudo dá muito trabalho. Pois, Mas dizem que quem corre por gosto não cansa. esse ditado eu gostava de saber quem o inventou. A verdade é que cansa, mas no dia seguinte dá alento ver as coisas a acontecer. Exatamente. Muito bem. Festa Ovar, então, a edição 2024, dedicada ao saudoso Manuel Ramos Costa, inaugura na próxima sexta-feira na Casa da Contacto, 21h45, sexta-feira, dia 4 de outubro, vai até ao dia 23 de novembro, vão ao teatro, apoiem este movimento do Festa Ovar, o Festival Internacional de Teatro de Ovar. Não faltarão oportunidades, ajudem também a divulgar, passem a palavra. E tenho que terminar desejando, obviamente, as maiores felicidades para o evento, para a companhia, já agora, uma vez mais, para o Pedro Damião, e tens aqui 1 minuto e meio para dizer aquilo que, se não disseres, já não vais conseguir dizer. É verdade. Não posso nunca terminar sem agradecer, em primeiro lugar, à Rádio AVFM esta oportunidade, dizer às pessoas que quem ainda não conhece a Casa da Contacto tem agora uma boa oportunidade de o fazer. Quem já conhece pode continuar a lá ir. A Casa da Contacto não é muito longe do centro, ao contrário do que se pensa. Tem algumas dificuldades para quem quer estacionar, mas para quem quer dar um passeiozinho a pé, também chega lá no instante. É na rua Dr. José Falcão, número 205. Portanto, é uma das ruas principais e mais antigas de Ovar. O auditório é bem arranjadinho. Sim. As pessoas estão confortáveis lá. Quando está frio podemos ligar o ar-condicionado e arrefecer um bocadinho. Quando está quente podemos ligar o ar-condicionado e aquecer um bocadinho também. Era ao contrário, mas as pessoas perceberam. Exatamente. As pessoas Exatamente. perceberam. É caso para dizer, como tu no princípio, era para ver se estavas atento. E estava. Até ao fim, até aos últimos segundos. Um abraço, Fernando, obrigado por teres vindo. Um abraço para todos os elementos da Contacto. Já sabem, então, até 23 de novembro está por aí o teatro à solta na nossa cidade. Aproveitem para usufruir dele, para limparem um bocadinho a alma, seja com uma comédia, seja com uma tragédia, enfim, seja lá com o que for. Deem o benefício da dúvida a esta gente que se farta de trabalhar para vocês. Um abraço a todos, obrigado pela companhia e até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.